Quem diria que um filme mais 18 da Netflix, com cenas bem quentes, seria baseado em um livro de 1928? O livro foi O Amante da Lady Chatterley, que tem o mesmo nome do livro, aliás, o filme e o livro. E ele foi escrito pelo britânico D.H. Lawrence. Ele foi um livro muito ousado até pra época. A gente tá comentando aqui sobre ser um filme meio ousado pros dias de hoje também, né? Sim. Mas eu achei interessante que, assim, ele queria muito publicar esse livro. Porque ele já era escritor. Então, escreveu um livro e quis publicar. Mas nenhuma das editoras aceitava. Por quê? Porque o livro usava palavras mais explícitas. Tipo, o nome dos objetos que estavam sendo envolvidos ali. Nas cenas de sexo? Cenas de sexo. Tipo assim, ela colocou a mão no peru do cara. Daí já era um absurdo pra época, sabe? Porque você pensa, a Inglaterra tem fama de ser puritana, né? Nesse século XIX. E... Não, é século XX o filme, perdão. É de 1928 ele escreveu o livro. O filme é de quando? A época que se passa a história? É 1914. 14, Que é ali na certo. Primeira Guerra Mundial, bem no comecinho. Daí você imagina, em 1928, o cara escrevendo o nome dos órgãos sexuais ali enquanto a carruagem balançava. Com as cenas de sexo Com as cenas bem de detalhadas, sexo bem detalhadas. descritivas, né? Sim, sim. Aí ninguém na Inglaterra queria, né? Aí o que ele fez? Foi pra Itália. Que o pessoal do outro lado lá, Itália, França, são tudo mais amor livre, assim, né? E publicaram. Ele publicou com verba dele, né? A primeira edição. Não tem. O D.H. Não Lawrence. sei. Como ninguém queria publicar, ele meio que bancou a publicação desse livro. Boa parte dele, E é interessante que, assim, o ser humano gosta de putaria desde os primórdios, né? Perdão a palavra, mas gosta. Não tem como falar. Não Tipo, tem. a própria cidade coberta pelo vulcão Pompeia, a cidade inteira tem pênis em escultura, em quadros, então... Não adianta falar que foi o cara em 1928 que inventou isso, né? Aí o que acontece? Como a Inglaterra não liberava a publicação lá, mas o povo ouviu falar que um livro foi banido da Inglaterra pela obscenidade e não sei o quê. Você acha que as pessoas não iam querer ler esse livro? Foi praticamente uma propaganda. É que assim, quando fala que não pode, as pessoas querem mais ainda, né? E ele sofreu muito com pirataria das obras dele. Pirataria do livro? Pirataria do livro. Como assim, que a galera fazia? Ele mandou os manuscritos para as editoras para ver se aprovavam ou não. E o que aconteceu? Algumas editoras, com má intenção, publicaram todos os livros. Depois que faz sucesso, agora quer pegar aí. Aí eu ouvi uma curiosidade de que uma das editoras piratas ficou com dó, sabe? Porque vendia muito bem. E resolveu mandar um cheque pro escritor dos 10% equivalente ao que ele ia ganhar, né? Cada livro, 10% do livro, fez um cheque e mandou. E disse que foi uma fortuna. E foi tipo de uma livraria. E pirata ainda, então não tenho certeza se ele mandou o valor cheio, sabe? Caramba! Coitado. Aí o que acontece é que esse livro só veio a ser publicado em 1960. 60, foi ontem. No país dele, lá na Inglaterra. E até chegar aí, ele sofreu um processo. A editora Penguin sofreu um processo sobre obscenidade pública, quando eles descobriram que eles queriam publicar esse livro. E daí foi levado a julgamento e foi dado como inocente, lógico, né? Mas que loucura, né? Foi ontem isso aí. Então, se você parar pra pensar, o livro dele com certeza fez um burburinho muito grande na própria transição da pessoa, de todo mundo entender, né? A liberdade na hora do próprio relação sexual ou de entender melhor relacionamentos, porque o livro é um romance, né? Sim. Ele é um romance, ele tem a descrição de caráter sexual das cenas pontuais, onde o casal principal se ama, mas ele tem várias outras coisas em volta dele. Então não é um livro só sobre isso. É que essa parte fez com que todo mundo
na época, por ser uma sociedade muito tradicional e com medo de qualquer tipo de conteúdo, bloqueasse um pouco isso ele, né? Fazendo ele sofrer um pouco, mas ele tava tão apaixonado pela obra dele que ele lutou ali até o por final. isso. Mas eu fiquei com muita dó, porque ele tinha tuberculose, né? E ele acabou falecendo antes da obra ser publicada no país dele. Ele faleceu em 1930, se eu não me engano. Tipo, muito tempo antes da obra ser publicada, sabe? E é uma pena, né? É uma pena. Você lutar tanto, ser tão apaixonado por uma coisa que você fez e não conseguir ver o objetivo ali, sabe? Atingido, né? Atingido. É. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos... Elefante de Franja. O amante de Lady Chatterley. Chatterley. É, se quiser falar mais chiquezinho, assim, é Chatterley. Agora no Brasil fala Chatterley mesmo. Chatterley. Foi produzido pela Netflix. Pois o filme novo, né? Porque ele tem várias versões, né? A gente tá falando do filme de 2022, mas o livro já teve outras adaptações. É que é um livro muito antigo, né? E tem um tema bem polêmico que o povo gosta. Ele já foi adaptado para uma minissérie em 1993. Para um filme francês fez adaptação também, cinema francês, que inclusive esse se eu não me engano, acho que foi 2004, ganhou vários prêmios dentro da França, adaptação francesa de Lady Chatterley. E aí acho que não tem o amante no título desse filme. E tem mais uma outra adaptação também pro cinema inglês. Sim, até o Robb Stark do Game of Thrones já interpretou o Mallory, não é? É o Oliver. É o Oliver Mallory. É que a gente já tá numa relação mais íntima de amizade, assim. Eu tô ainda só chamando pelo sobrenome. Sim. É pra você ver que é muito popular e eles sempre fazem remake porque vende. É uma história que vende, sabe? Se vendeu já com tudo aqueles BO em 1900 e tanto, imagina agora. Pois é. E você comentou de adaptação francesa, e é interessante porque a diretora desse filme é francesa. E eu tenho a impressão, não sei você, mas eu senti uma referência, uma visão francesa mesmo, na hora de gravar as cenas de sexo desse filme. Eles conseguem ser mais firme nos gestos, né? Detalhe de olhar. Sim. Que os franceses fazem muito bem nos filmes, de olhar, de gesto, não muito de diálogo. Então foi essa pegada perfeita para um filme que é um romance, né? E tem esse teor das cenas mais sexuais também. Mas não é só sobre a questão das cenas de sexo, mas sim sobre a questão da personagem principal, né? Sim. Se libertar e se envolver numa paixão. Que até pra época foi uma das coisas escandalosas também. Que era a personagem principal da nobreza, assim, ter um romance com um trabalhador braçal ali. Sim. Eu vou contar um resumo aqui pra vocês, gente. Manda aí pra gente. O filme conta a história da Connie, que ela é muito indecisa, assim. Ela se apaixona fácil. E ela acaba casando com um namorado antes dele ir pra Primeira Guerra, que ele foi convocado. E quando ele volta, uns 6 meses depois, ele volta paralisado da cintura pra baixo. Então, como ele era um lord já, ele resolve sair de Londres e ir pro interior ali da Inglaterra. Aí ele contrata uma série de funcionários e ele se vê muito dependente dela. Ela vira a cuidadora dele. E vai passando o tempo, ela vai ficando desgastada. Eles não têm mais a relação tão boa que eles tinham antes. E ela acaba desenvolvendo sentimentos pelo guarda-caças da propriedade. Dizendo assim, o resumo, eu acho que não vende tão bem assim, sabe? Então, é que a gente não consegue ter as camadas do filme com isso, né? Eu acho que no próprio filme a gente fica um pouco de fora de algum... que talvez no livro seja mais profundo. Não li o livro, mas com certeza né? Porque pelo que eu vi no livro, ela mergulhou mesmo no relacionamento com o marido dela. Ela ficou um tempão cuidando dele ali, investindo tempo em... eu tô envolvida nisso aqui. Só que
Por ele também estar num outro momento da vida dele, que é se acostumar com a nova realidade dele, se tornou uma pessoa mais fria com ela. Então, eles acabaram não tendo mais um contato físico emocional. Não só com o sexo, que ele não podia fazer mais, mas com qualquer outro tipo de forma de carinho. Sim, a gente não percebe demonstração de afeto, assim. E é interessante que ele tá paralisado da cintura pra baixo, mas assim, ele não faz o mínimo de esforço de tentar satisfazer a mulher dele de outras formas, assim, sabe? Sim, até um carinho que não seja sexual, sabe? Não tem Sim. uma proximidade de contato físico dos dois. É só... a gente vê no decorrer que quando também ela contrata uma outra pessoa pra ajudar a cuidar dele, que ela já tá um pouco desgastada, eles não têm mais nenhum contato de conversa. É só o básico. Perguntando, onde você tava, que bom que você passeou e só. Então a gente vê aí como a falta dos dois elementos, que é a emoção e o contato físico dos dois, de um relacionamento não caminhando junto, fez com que se quebrasse ali algum... Porque ela gostava do marido dela, não foi um... por isso que eu tô falando, é um pouco mais profundo do que parece pela sinopse. Não parece um caso que ela arranjou um amante. Não, foi um processo de... Necessidade de carinho que ela tinha, talvez. Isso. Não sei, de um amor físico que depois misturou com um amor emocional, com... Isso, porque você pensa, ela era de Londres. A gente percebe que ela e a irmã dela têm uma independência financeira. E uma assim. vida meio boêmia também. Parece que elas vêm de uma vida boêmia, né? Sim. Se eu não me engano, no livro comenta que elas têm alguma herança, algum dinheiro, assim. Ela não precisa do marido dela pra viver, sabe? E imagina essa mulher que não casou virgem. Ela já teve um caso com um alemão. No começo já deixa claro isso. Sim. Falando, o Clifford não se incomoda com o alemão e tal. Porque o alemão morreu, aliás, né? Na história. E imagina ela indo viver no interior, cheia de empregado. Tipo, não tem... Não tem nem amigos não lá, tem né? amigo. Ela não tinha nenhuma conexão de amizade com ninguém lá. E o marido dela, eu acho que ela começa a enxergar a postura dele de menosprezo pelos trabalhadores, assim. Tipo, se você não é da burguesia, você é inferior a mim. E eu acho que, se ela não tinha percebido, ela percebe que é realmente um pensamento dele. E ela não gosta disso. Por que acontece? Ela vai fazer amizade com quem? Ela vai fazer amizade com os camponês lá, que mora na propriedade do marido dela, sabe? E esse é outro ponto do filme, além do romance, que é trabalhado meio de plano de fundo, mas que é justamente a relação entre a burguesia e a classe trabalhadora, né? Sim. Que tava até num período até de conflito, né? Porque a gente vê no próprio filme algumas greves de mineradores. Na época a Inglaterra estava deixando de ser também um centro de colônia, de colonizar, e já estava tendo um pouquinho mais de abertura. Foi introduzido o carro. Isso, de abertura para as pessoas terem um pouco mais de oportunidade, não só focar a distribuição de renda, não ficar só muito em poucos. Tinha um pouco disso nessa época, mas não tanto ainda. Mas a gente vê o receio do personagem que faz o marido dela de estar muito distante, que eu sou aqui, vocês são aí, então... Sim, menosprezando que os mineiros, totalmente. Que os mineiros querem, tipo, condições melhores de trabalho. Não pagando o que é justo, explorando. Sim. Então a gente vê essa parte que também deve ter... atrapalhou o relacionamento deles, porque como ela já é uma personagem... Vamos considerar, ela é uma personagem que vive em 1914. E ela já é meio de... Não casou virgem. Então ela já é mais um pensamento mais progressista. Sim. Aí esse tipo de pessoa com vida mais boêmia, esse tipo de pensamento, são uma pessoa que normalmente acolhe mais as minorias. Então ela vê o marido dela tratando os mineiros e as pessoas que estão ali trabalhadoras de um jeito ruim, chega a dar até uma crise de pensamento nela, sabe? Será que eu tô certa aqui, sabe? Sim.
Tipo, só eu que tô enxergando até que tá porque errado. ela não tinha esse sentimento tanto de nobreza. A própria tem um diálogo de uma das funcionárias da casa. Falou assim, não, a Lady trata a gente... De igual pra igual. Trata a gente de igual pra igual, conversa normal. Até porque se ela tivesse, ela não teria tido um caso com o guarda-caça. O guarda-caça. Sim. E aí, quando começa esse... Na verdade, ela vai pra casa desse guarda-caças aí pra ter um espaço dela, pra desabafar com o cara. Porque, assim, ele tem uma profissão ali rebaixada, sei lá, na visão dos burgueses, mas ele é muito inteligente. Ele é culto, ele lê muitos livros, tem um pensamento pra frentex, assim, sabe? Pra época também. E aí, aos poucos, ela vai enxergando ele com outro olhar, assim, sabe? Porque teve a cena dela vendo ele tomando banho. E a gente pula ali pra primeira vez dos dois. Que é interessante ver o desenvolvimento da relação, porque a primeira cena de sexo dos dois é seca. É mais só carnal mesmo, É né? só carnal, é tipo assim, eu preciso de contato. E o cara, tipo, não, se quer contato, eu também preciso de contato, bora. Vamos resolver esse BO aqui? Vamos resolver isso aqui. Aí a gente vê, a partir dos outros encontros, que vai desenvolvendo um sentimento raso e vai se aprofundando, assim. Eles vão criando mais diálogo, só sentar um do lado do outro pra conversar. E rola uma troca. Uma conexão Uma ali. conexão, não é de tipo... É isso que eu tô falando, esse tipo de conexão, ela perdeu também com o marido dela. Não tinha, sabe? De sentar os dois juntos, conversar e trocar uma ideia. Então não foi o problema só da perca do contato físico com ele, mas de todos os outros tipos de contato. Uhum. Que é o que faz um relacionamento engatar, sabe? A mente tá em conexão também com o corpo. E essas duas conexões ela acabou perdendo com ele. Eu acho que a cereja do bolo, assim, a gota d'água, foi quando ele comentou que eles precisavam de um herdeiro e que ele não ia se incomodar se ela engravidasse de algum dos burguês, de alguma festa que eles iam, assim. Eu acho que foi a gota d'água pra ela, sabe? Ah, então, não sei. Que ele falou com uma indiferença, assim, sabe? De tipo assim, você só não pode se apaixonar, mas... Porque a gente tem também um pouco que entender o lado do esposo dela. Porque por mais que a gente tá vendo essa parte que ele não gosta, que ele maltratar os criados, ele nunca também... Eu não sei, porque na cena final... Vamos já começar com spoiler, que já não avisamos. Alerta, gente. Spoiler. É um filme de 1928, de um livro de 1928. Mas ele fica chocado quando ele descobre que ela se apaixonou por ela, porque ele ainda dá a entender que ele ama ela, só que ele não soube expressar, não soube fazer. Faltou diálogo. Faltou, dá um coraçãozinho quebrado dele ali também, entendeu? Mas... Eu não sei aí era tarde demais, não tinha dado mais, não sei o que dizer. Porque ele não é um vilão também. Não, ele não é. Ele tava ali numa situação também que ele tava aprendendo a lidar. Uhum. Eu vi que no livro ela cuida dele, assim, por anos. É que no filme parece que foi curto o espaço de tempo. Então, dá até falar, nossa, mas o espaço de tempo foi curto, mas eles perderam a conexão e ela foi tentando ainda manter o relacionamento por anos com o marido dela, até ela se relacionar com o Oliver. E com o Oliver. Então não foi uma coisa de um dia pro outro, ou tipo, eu te abandonei de um dia pro outro. Eu digo que esse é um filme com cenas eróticas e tal, que tem conteúdo, sabe? Que, por exemplo, você pega um 365 dias, uns 50 tons de cinza, não menosprezando, porque é o gênero deles mesmo, é o que eles se propõem a fazer, sabe? Mas, tipo, esse tem as cenas quentes que o pessoal gosta de ver, mas tem um sentimento, tem um relacionamento, e eu sinto que tem uma profundidade, sabe? Por mais que seja superficial essa parte histórica da greve dos mineiros, enfim, a gente consegue se situar melhor ali, sabe? Sim, e o legal, eu consegui pegar um pouco disso também, até pra gente saber o background de como foi construída a história. Uhum. Fica mais interessante, porque como foi feito
antigamente deu todo esse rolo nos livros, e ele é uma história totalmente de liberdade sexual da mulher ali também, que na época não tinha basicamente o que falar e o que dizer, sabe? Das coisas. Então mostra a personagem com uma necessidade sexual ou com uma forma de se expressar sexualmente e buscando isso. Isso é legal de ver por ser feito na época também. Então, com certeza foi na época, na mente, assim, das pessoas. Sim. Mas eu achei também curioso que, assim, ela é toda progressista, ela é toda sexo livre, enfim, né? É bem resolvida. Mas ela quer casar com o Oliver. Ela ainda fica presa no... Ah, sim, é que daí é presa no romance, né? Porque ela é romântica também. Sim. Se envolve demais. A irmã dela fala isso. É uma pessoa que se envolve demais. Na hora que a irmã dela comenta numa parte do filme, você confunde sexo com amor. Eu até fiquei cogitando, mas será que realmente foi isso? Mas eu cheguei à conclusão que não. Porque eles desenvolvem mesmo uma conexão, sabe? Tem as dores dele junto com as dores dela e dá certo, assim. Sim. E tem a parte que eles são descobertos, né? Vira um boato na cidade que os dois estão juntos. E acaba que daí o Clifford, o marido, demite o Oliver. E daí tem o discurso da Connie, né? E ela... Quando ela pede o divórcio, ele fala que não vai dar. Aí quando ela tá saindo de casa, a senhora Bolton, a cuidadora do marido dela, pergunta, mas o que aconteceu? Ele falou assim, eu me apaixonei. Me apaixonei pelo guarda-caças, e agora ele foi embora, eu não sei onde ele tá. Eu queria que você falasse pra todos os empregados de que eu quero encontrar ele de novo. E aí virou tipo um conto de fadas, assim, sabe? Tipo, a mulher que deixou de ser lady pra ficar com... Isso é importante para até o movimento deles na época, separar pra pensar. Porque é possível mesclar as situação classes histórica. Ali. A lady pode se apaixonar pelo... Ele não é inferior. Trabalhador ali, ele não é inferior. Isso aí é interessante. E quando ela passa isso pros outros trabalhadores, dá pra ver que eles criam até um certo respeito pela situação dos dois. A senhora Bolton fala assim, eu não quero ver ninguém falando mal dos dois. Porque o que eles tiveram é muito bonito. Mas é principalmente por isso, por mesclar as classes sociais, assim, né? Isso é legal mesmo. E a gente vê na história que foi tão abraçado pelo povo, assim, literalmente pelo povo, não pela burguesia, que foi chegar lá na Escócia, onde ele foi pra Escócia. Chegou aos ouvidos dele essa história de que uma lady e tal. E aí ele mandou uma carta pra ela em Florença, não, em Veneza, que ela foi pra lá com a irmã dela. E daí que ela descobriu que ele tava na Escócia. Ela tava grávida, gente, ela tava grávida dele. Ela engravidou dele, mas daí tem um final feliz, pelo menos, né? Muito bonitinho, eles se encontram. E é bom que não se estende muito, né? Tem ali aquele encontro de um jeito bom. Um abraço ali e tal. E daí a gente fica imaginando o que aconteceu depois, sabe? Mas por mais que ele ainda tenha casa e tenha uma propriedadezinha ali, um serviço, é interessante ver que ela, mesmo podendo ter as coisas porque ela tem dinheiro, ela abre mão pra ficar com ele. Abandonou tudo pelo amor, né? No caso. Sim. E não foi de uma forma... Eu não enxerguei como sendo de uma forma rasa ou fútil, assim, sabe? Eu senti que foi uma conexão... Profunda dos dois. Qual a sua nota pra esse filme? Pro gênero. Pro gênero? Pro gênero. Romance ou pegação? Romance/pegação. Romance, drama /pegação. Eu dou um 7.8. Eu ia falar 7, eu dou 7 também. Porque é muito bem feito. Eu achei muito bem feitinho. O background sobre o livro me ajudou a gostar mais. Achei legal, foi bacana, assim. Não, os atores têm muita química, isso conta muito no filme. O romance deles é muito bem construído, isso ajuda. Porque um romance sem química entre os principais não vende.
Não mesmo. Dá pra ver que é forçado. Talvez a diretora francesa ajudou nos planos e tal do filme, então você sente a conexão dos dois. Sim. E umas curiosidades é que o ator que faz o Oliver, o Jack, ele fez Skins. O primeiro trabalho dele, se eu não me engano, foi Skins, que é uma série de adolescentes lá da Inglaterra, sabe? E ele era drogado, ele era malucão. E ele fazia cena de nudez desde aquela época, assim. Então eu imagino que ele, hoje em dia, fazer uma cena dessa, tipo, beleza. Tá acostumado. Tá acostumado. E a atriz que faz a Connie, ela fez a Lady Diana de The Crown. E se você vê, a gente tava até comentando aqui antes de começar a gravar, se você vê ela na vida real, a atriz, e vê ela nos filmes, nossa, não tem nada a ver, muito diferente. É muito diferente. É totalmente outra pessoa. Ela é meio punk. Tem um estilo muito diferente da Lady Chatterley. Sim, muito diferentão. E é isso aí, pessoal. É um filme que, se você gostar do gênero, eu recomendo. Não é pra assistir com família perto. Não, lógico que não. não. Ele é um filme mais de 18, a gente já falou várias vezes, tem várias cenas de A chance de alguém sexo. entrar na sala e pegar você assistindo uma cena comprometedora, assim, é muito grande. Aí você vai ter que explicar tudo esse background pra pessoa entender. É certeza que a pessoa vai falar, tá bom. Manda ela escutar o nosso programa. É, isso aí. Assim, escuta isso aí que vai estar explicando. Mas é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma sugestão de filme, comenta pra gente lá nas nossas redes sociais. Se vocês têm alguma opinião diferente sobre esse filme, escreve aí pra gente. Lembra de se inscrever no canal do YouTube. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.